Mas hoje o assunto é Smart Grid. É um termo americano, um termo inglês, né? A minha smarteza aqui sabe que Smart é inteligente, né, professor? Mas Sim. eu queria que o professor desse um resumo breve pra gente poder iniciar esse assunto. O que é Smart Grid? O que o Smart Grid traz para nós nos dias atuais, professor? Exatamente, Maurício. Como o nome diz, né? Rede elétrica inteligente, Smart Grid. É uma tendência, Maurício, né? Sim. No Brasil já tem alguns anos que se iniciou, né, esse assunto, esse tema, estudos, mas é algo que ainda está engatinhando, de forma a tornar a rede elétrica inteligente, certo? Então, o que é tornar a rede elétrica inteligente? É tornar a rede elétrica de forma que ela converse entre si, converse com quem está gerenciando, né? Seria o centro de operação da distribuição, que essa gerência seja online, que o operador da rede ele possa supervisionar, analisar, operar, controlar todos os equipamentos, ter acesso à medição de energia, inclusive estar ali fazendo análises, diagnósticos, operando no próprio medidor do consumidor, né, final. Enfim, é algo fabuloso, é algo que tem nos levado a um futuro, Maurício, Sim. Das cidades inteligentes. Olha só. Né? Nós já temos, né, alguns projetos, alguns pilotos, né, inclusive no Brasil, de cidades inteligentes. E começa pelo Smart Grid, né? Porque o Smart Grid, eu estou falando da rede de distribuição de energia. A cidade inteligente é num todo, né? Todos os sistemas, todos os fornecimentos, seja de água, luz, telefone, internet, de forma inteligente, né? Eu penso, Maurício, Sim. que num futuro, né, não tão longe, né, nós teremos aí algumas cidades inteligentes. Interessante, professor, porque é um assunto. Eu sou da área da tecnologia, né? Eu trabalho com informática, sempre trabalhei nesse ramo. E é um assunto fascinante porque, assim, eu nunca imaginei que fosse ser possível juntar tecnologia, né, e eletricidade. É claro que com o avanço da tecnologia a gente começou a ver devagarzinho, isso vem crescendo. Mas uma dúvida minha, professor, é com relação ao Brasil, tá? Como é que tá o Smart Grid no Brasil? Ele tem avançado a passos largos, é um negócio que está ainda em fase inicial, tá no berço ainda. Como é que está essa interação inteligente, pode-se assim dizer, aqui no Brasil, professor? Maurício, eu preparei aqui alguns slides, né? Aqui a gente pode ver, então, nessa figura, né, parte da figura, o Smart Grid, que é o que tem de mais tecnológico, né, avançado na rede de distribuição de energia. Sim. E do outro lado aqui, o nosso amigo aqui, ele representa, né, o início da distribuição de energia. Uhum. E eu posso dizer, Maurício, que a rede de distribuição de energia, o sistema elétrico brasileiro, ele está andando a passos nem tão rápidos assim, Maurício. Sim. Né? Vamos dizer a passos lentos, né? Uhum. Porque essa foto é antes de 1900 e a gente vê aí que tem coisa, claro, né? A questão de segurança melhorou muito, a questão de procedimentos, mas a questão da estrutura, né? Nós temos uma cruzeta ali, muito parecida com a cruzeta que temos hoje, um poste Sim. de madeira que ainda temos em nossas redes na área rural, muito poste de madeira, o transformador, né? Se formos comparar com as outras tecnologias, a gente observa que a distribuição de energia, as redes de distribuição, elas demoraram para avançar. Olha só, tu olha essa foto, tu vê um poste com uma cruzeta, uma N2, com um transformador, o tamanho do transformador muito parecido com o tamanho dos transformadores de hoje, né? É claro que os procedimentos, os EPIs, né, que não se observava naquela época, hoje, claro, mudou muito. E nessa época aí, ó, né, próximo aí dos anos de 1900, essa era a realidade, né? Um poste com cruzeta, ali uma N1, né? A estrutura em si
não mudou muito, não mudou muito. É lá uma N4, ali uma N3, até os isoladores são parecidos, Maurício. Até os isoladores são parecidos, né? Então, olha só, aqui, claro, a parte de veículos, né, avançou muito. Aqui Sim. era um veículo que era usado naquela época, né? A parte de veículo avançou bastante, né? Antes, aqui iniciou então a iluminação elétrica, né? Antes disso, existia já essas luminárias, mas usavam a gás, Maurício. Não tinha energia passando por elas, então. Usavam a gás. Aí, nessa época, 1930, né, é onde se iniciou a iluminação pública. 1930 já tinha poste de concreto. Nossa. Ó, parecido com o que a gente tem hoje, olha só. Né, como a evolução foi devagar para a rede de distribuição. Certo? Sim. Claro, como eu falei, os procedimentos ali, ó. Procedimentos arcaicos, né? Na mão, no braço, na força do braço, né? Nossa. Hoje nós temos o guindalto, né? O cesto aéreo, os procedimentos, a questão da segurança melhorou muito. Mas a questão da estrutura em si, né? Por muitos anos, por mais de um século, praticamente não mudou. Não teve evolução, né, professor? Isso. E é interessante que a tecnologia ajudou no quesito instalação, né, professor? Porque ela veio evoluindo, trouxe os veículos, trouxe os equipamentos elétricos que se usam hoje para fazer uma instalação elétrica, mas a rede em si, ela acabou, né, ficando parada. Essas fotos, inclusive, são nostálgicas, né, professor? Porque a gente acaba vendo, parece que a gente está vendo um poste aqui da rua hoje. Né? Eu passo na rua ali, se pegar um poste desse hoje que a gente tem na rua e simplesmente botar em preto e branco e dizer, é 1930, é capaz de muita gente ainda acreditar que realmente é uma foto antiga.